se apresentarem uma declaração de voto. O Partido Socialista absteve-se na votação referente ao documento de orçamento para 2017 e opções do plano 2017-2020, proposta pela maioria CDU-PSD, pelos seguintes motivos. Do lado da Receita, registar a ausência de respostas por parte do Executivo Municipal, nomeadamente em perguntas que foram colocadas em áreas como a educação, mas mais gravoso foi a ausência de resposta completa de um aumento de rúbrica de 1,5 milhão de euros em venda de bens e que, após sucessivas perguntas, continua a não haver a resposta sobre a execução dessa mesma receita, levando-nos a pensar que não é mais do que um inflacionamento de 1,5 milhão de euros, que depois iremos ver a quando for do fecho de contas, mas que não podemos deixar de registar a ausência completa de resposta. Ao contrário do que diz sucessivamente a CDU em Loures, a verdade é que o orçamento para 2017 apresenta um aumento significativo de receitas. À semelhança do ano passado, por exemplo, para 2017, o total das receitas é de 120 milhões de euros, quando já em 2016 era de 118 milhões e 800 mil euros, ou seja, mais 1,2 milhões de euros. Em grande medida, à conta do aumento de receitas provenientes dos impostos diretos, em mais de 1,3 milhões de euros, consequência da sobrecarga sobre as famílias e as empresas do Concelho de Loures. No que diz respeito aos impostos diretos, o orçamento para 2016 tinha inscrito 45,8 milhões de euros, sendo para 2017 de 47,1 milhões de euros, significando um acréscimo de 1,3 milhões de euros, onde só na rúbrica de taxas, multas e outras penalidades registra-se um aumento de receita de mais de 700 mil euros, igualmente à custa das famílias e das empresas. Nos rendimentos de propriedades, o aumento da receita é de 700 mil euros, praticamente o dobro do orçamentado em 2016. Na derrama, esta maioria prevê a arrecadação de 4,5 milhões de euros, mais 1,2 milhões de euros relativamente a 2016, que era de 3,3 milhões de euros. No IMI, a redução que esta maioria CDU-PSD aprovou significa para a generalidade das famílias do Concelho uma redução de pouco mais de 2 euros por ano nas suas carteiras, cerca de menos de 20 cêntimos por cada mês. Mas em termos de arrecadação de receita para o município, a conversa já é outra. Essa, no ano 2015, registrou-se 29,1 milhões de euros, mais 1,1 milhões de euros do que estava previsto. Se no ano de 2015 foi bom para o município de Loures, como se comprovou, foi mau para as famílias e empresas do Concelho. Mesmo com este histórico, mesmo com esta realidade, esta maioria CDU-PSD apresentou para 2017 mais do mesmo. Mesmo com outros factos. Tendo em atenção o único exercício financeiro devidamente fechado de 2016, que é o do primeiro semestre, este já arrecadou mais 500 mil euros em receita de IMI em relação a esse período do ano 2015, que se revelou bom para as contas da Câmara Municipal. No IRS, o município de Loures resolve estabelecer mais uma vez a taxa máxima, não acompanhando o esforço orçamental que este Governo e a maioria parlamentar que o suporta têm feito para aliviar a carga fiscal às famílias portuguesas, nem o esforço de tantos e tantos outros municípios, que ao reduzirem esta taxa estão a aliviar os seus municípios. Em Loures, este Executivo Municipal prevê mais um bom ano para o município no que se refere à arrecadação de receita, mas revela um mau ano para os nossos municípios. Do lado da despesa, algumas incongruências, nomeadamente no que concerne às chamadas gorduras, argumento tanta vez usado pela CDU no passado. Nas aquisições de viaturas ligeiras, prevê-se um aumento para mais do dobro em relação ao ano passado. Mas já no que diz respeito à aquisição de máquinas e viaturas pesadas, que tinham rúbricas consideráveis no passado, este ano, como por magia, desaparecem e apresentam 0 euros. Já na propaganda, a história altera-se, aumentando para o dobro, nomeadamente em produção gráfica, suportes informáticos, prémios, condecorações e ofertas, porque, como diz o Sr. Presidente Bernardino Soares, repetitivamente, e vou frisar, e vou repetir, é um dever de um autarca informar convenientemente a sua população daquilo que a autarquia tem vindo a fazer. Se falarmos em termos de PPI e PAM, que é onde podemos analisar as verdadeiras opções desta maioria em sede orçamental,
verifica-se uma clara diminuição da função educação. A educação no PAM diminui de 9 milhões de euros para 2016 para 8 milhões e 600 mil euros em 2017. Mas se compararmos com o último orçamento de gestão do Partido Socialista, essa diferença é ainda mais acentuada. Em termos de PAM, a educação registrava 12,4 milhões de euros e agora registra 8,6 milhões de euros, ou seja, menos 3,8 milhões de euros. Mas também em termos de PPI, essa diferença se verifica. Quando era de 966 mil euros, agora é de 184 mil euros, menos 782 mil euros. São nestes instrumentos financeiros que se vêem as verdadeiras opções do município na área da educação, o que era na gestão do Partido Socialista e aquilo que é agora. Em matéria de opções políticas refletidas no Plano de Atividades para 2017, também lamentamos o escasso apoio às IPSS, nomeadamente, por exemplo, para a criação de uma resposta social na área da deficiência. Registámos com desagrado que a rúbrica intitulada de apoio às entidades de caráter social tenha apenas inscrita a dotação de 101 mil euros, muito aquém do que se gastará em propaganda política ou em festas de quase 1 milhão de euros. Lamentamos também que não seja a opção da CDU qualquer investimento na revitalização da zona ribeirinha do concelho, a partir da margem esquerda da foz do Rio Trancão até Santaria da Azóia. Gostaríamos, igualmente, de ver refletido neste orçamento para 2017 valores para investimentos na área da saúde, que foi apanágio do Partido Socialista durante os 12 anos que geriu os destinos desta autarquia. Apoiar a construção de unidades de saúde, foram disso exemplo o Hospital Beatriz Ângelo, o Centro de Saúde de Sacavém, o Centro de Saúde de Santo António dos Cavaleiros e o Centro de Saúde de Moscavide, que, pese embora concluído já neste mandato, foi a opção política do PS. Neste domínio, lamentamos não estar prevista qualquer dotação para a Unidade de Saúde Familiar de Santaria da Azóia e para o Centro de Saúde do Catujal e para o Centro de Saúde de Santo Antão do Tujal. A falta de opção política na resolução de imperiosos problemas ao nível do estacionamento e da circulação rodoviária é também um lamento. Principalmente na localidade de Moscavide, onde seria prioritário encontrar uma resolução para a escassez de lugares de estacionamento, antes de se pensar em operações de mera cosmética, seria igualmente prioritário executar a variante circular de Loures nascente, retirando o tráfego de pesados do centro de Loures, antes de impor fortes condicionalismos, como os que se farão sentir com o projeto de reabilitação. Outra área que também não é prioridade deste Executivo Municipal é a segurança. As verbas previstas para o contrato local de segurança e para a Polícia Municipal refletem bem a total ausência de investimento neste desígnio. Em conclusão, sublinha-se novamente o esforço que este Governo e a maioria que o suporta têm vindo para melhorar as disponibilidades financeiras das famílias portuguesas, no alívio da carga fiscal e na devolução de rendimentos, por via também do aumento dos salários e pensões, tão cortados pelo anterior Governo de direita. Mas também de notar e realçar o Orçamento de Estado para 2017, o facto de ser também amigo das autarquias locais, permitindo aos municípios portugueses, e em particular o de Loures, olharem para 2017 como um ano de mais disponibilidades financeiras, através de, entre outras, a manutenção do IMT, que o Governo anterior queria acabar, permitindo ao município de Loures prever arrecadar para 2017 mais de 9 milhões de euros. A manutenção do fim das isenções no pagamento de IMI para os imóveis detidos por fundos imobiliários fechados, permitindo ao município de Loures voltarem a encaixar mais umas centenas de milhares de euros. A manutenção da redução do IVA para a restauração, de 23% para 13%, com efeito nas faturas das refeições escolares, permitindo desta forma ao município de Loures encaixar mais umas centenas de milhares de euros. O fim da comparticipação dos municípios para o Fundo de Apoio Municipal, criado pelo anterior Governo, permitindo ao município de Loures ficar com os 700 mil euros anuais que tinha que despender até agora. A participação dos municípios em 50% nas multas e coimas pelo incumprimento do pagamento do IMI, permitindo ao município mais esse encaixe financeiro. A criação da unidade de missão por parte deste Governo
alterando de forma radical a participação e usufruto por parte dos municípios nos fundos comunitários através do Portugal 2020, permitindo ao município de Loures inscrever um conjunto de intervenções municipais no plano de atividades para o próximo ano. Poderíamos ser ainda mais exaustivos na identificação das virtudes, dos benefícios, do esforço que este Governo e a maioria que o suporta têm feito em prol das famílias portuguesas, das empresas, mas também das autarquias locais. Infelizmente, no Concelho de Loures, a geringonça é outra. É mais um vodka laranja, mas podia ser de outra bebida ou de outra fruta, desde que também acompanhassem o esforço que a geringonça parlamentar tem vindo a fazer.